convidar-te a abrir a palavra de Deus numa escritura que já pregamos sobre ela há alguns anos atrás aqui e vamos tornar a recapitulá-la. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade a nós concedida de estarmos nos estúdios da Barra FM para mais uma edição do programa Cristo, a Única Esperança. Te louvamos pela oportunidade a nós concedida de estarmos aqui para cumprirmos a árdua missão que o Senhor nos tem colocado sob nossa responsabilidade, que é a difusão das boas novas de salvação aos pecadores perdidos. Te louvamos porque esse programa tem chegado aos lares de milhares de ouvintes através das ondas amigas da Barra FM. E agora, quando vamos estar meditando na Tua Palavra, que o Senhor nos revista do poder do Teu Santo Espírito, que sejamos apenas instrumento nas Tuas mãos para a entrega do Teu recado. É o que te rogamos no nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 24. Vamos estar lendo do verso 32 em diante. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas acontecer, sabeis que está às portas. Na verdade, não passará essa geração sem que tudo aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Eu quero, antes de considerar essa passagem, dar uma ilustração aqui. Suponhamos que ontem à noite eu recebesse uma revelação especial de Deus. Eu sei que isso não existe mais, mas uma suposição, que eu recebesse uma revelação especial da parte de Deus. O dom de profetizar já não existe mais também, cessou no fim da Idade Apostólica, um pouquinho antes do final da Idade Apostólica, quando os livros canônicos do Novo Testamento foram escritos. Mas eu vou dar uma de profeta aqui. Suponhamos que dentro de 12 meses os Estados Unidos da América do Norte caiam e o prédio do Capitólio em Washington seja destruído, ou que a Casa Branca, que é a sede do governo americano, seja demolido e os 50 estados da União Europeia sejam dissolvidos e os Estados Unidos, como uma nação independente, deixando de existir. Uma hipótese, obviamente. Eu não sei exatamente o tempo, sei apenas que será em algum tempo nos próximos dias. Quando será, não sabemos. Quem sabe Deus nem permitirá nenhum mal sobre a América, ainda mais que ela é aliada do povo de Israel. E há uma promessa sublime para os amigos de Israel: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem abençoa Israel é abençoado. Quem não abençoa Israel, automaticamente recebe a maldição de Deus. E dizia o irmão José Bochá Pinto que não prospera na vida espiritual, pois o salmista afirma: prosperarão aqueles que te amam. E nesse ponto o irmão Bochá tinha razão. Eu estou oferecendo essa ilustração para demonstrar o que está em jogo aqui no texto. Em toda a Bíblia não posso pensar em qualquer profecia mais surpreendente do que a profecia do nosso Salvador Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, a respeito do Templo de Jerusalém. No relato de Lucas, Jesus disse aos discípulos que nenhuma pedra do templo herodiano seria deixada sobre outra.
e que a própria cidade de Jerusalém seria destruída. Lucas 24, verso 6. Esta foi uma afirmação verdadeiramente chocante para o povo daqueles dias. O templo de Herodes era magnífico. As pedras do templo tinham 4 metros e 900 centímetros de comprimento e 2,5 metros de altura. No primeiro século, acho que não houve um edifício que parecia impenetrável como esse edifício. Esse edifício era o Templo de Salomão, onde fica hoje a Mesquita de Omar, bem no centro de Jerusalém. Quando Jesus fez esta predição, as pessoas judias o teriam considerado um lunático. Falando em lunático, alguém me taxou de lunático a ocasião. Eu não liguei, não. Esse irmão nem existe mais, já está com o Senhor já faz algum tempo, já tem alguns anos que ele não está mais entre nós. Evidente, eu não sou de ficar sonhando, não, gente, pelo amor de Deus. Eu não gosto de viver no mundo da lua, não é comigo, não. Evidentemente, sabemos que Jesus tinha autoridade suprema para fazer estas afirmações. E a história confirmou as palavras do Senhor Jesus Cristo. Estas coisas aconteceram em detalhes preciosos, logo no ano 70 depois de Cristo. Os judeus foram dispersos por toda a parte. Esta profecia sobre a destruição de Jerusalém e do templo é uma prova contundente da identidade de Jesus e da inspiração verbal da sua palavra pelo Espírito Santo, e deveria inclusive silenciar até mesmo os céticos mais empedernidos por Satanás. Após Jesus ter feito essa predição impressionante, os discípulos se aproximaram imediatamente dele e quiseram saber o tempo de realização de tais predições. Por isso o Senhor Jesus fez um longo discurso a respeito dos sinais dos tempos e deu a descrição da grande tribulação e do seu glorioso retorno. Décadas passadas, aumentou o interesse dos cristãos sobre esse assunto. Nunca esqueço do irmão de saudosíssima memória, Raul Lince, que escreveu o livro A Agonia do Grande Planeta Terra, e a série Deixados para Trás, criticado pelos aliancistas sem piedade, mas esses livros se tornaram muito populares. Toda pessoa se interessa pelo tempo e pelos detalhes exatos do retorno de Cristo. No entanto, a resposta de Jesus à pergunta quanto ao tempo cria alguns desafios para nós. Ainda mais que algo de competência exclusiva do Pai, pois a respeito do dia e hora ninguém sabe, nem o Filho nem os anjos, mas unicamente o Pai. Para os judeus, a palavra geração se referia a um período de aproximadamente 40 anos. Então até parece que Jesus estava dizendo que a destruição do templo, a destruição de Jerusalém e sua aparição no fim da era aconteceria logo, todas dentro de apenas um período de 40 anos. E foi exatamente isso. Agora eu vou explicar uma filigrana teológica que até os irmãos Bochá não conseguiram entender antes de serem promovidos à glória. Não passará esta geração, Vitor Salles não, Dr. Vitor José Trócero Neto, é a geração que visse não Israel na terra, quero abrir um parênteses todo tamanho aqui, mas a geração que viu a destruição de Jerusalém no ano 70, ano Domini, que é AD, quer dizer ano Domini, quer dizer ano do Senhor. Quer dizer, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. É uma referência à destruição do templo e da dispersão dos judeus. Tem nada a ver com a iminência da volta do Senhor, que de fato é algo que ameaça acontecer em breve ou que está em via de efetização imediata. Muitos críticos rejeitam a Jesus porque acreditam que ele estava dizendo que seu retorno no fim do mundo e a consumação do seu reino aconteceria dentro de 4 décadas. Por isso surgiu
a famosa mentira da escola preterista. Vontade de encontrar de cara os adeptos da escola preterista que afirmam que tudo cumpriu-se no primeiro século. Cegueira! Nero nunca foi o anticristo, porque o anticristo teria que ser um judeu, pois será a besta que sobe da terra, e é da terra de Israel. E dizia o irmão Ronaldo Watterson que terra refere-se àquilo que é instável e firme. É uma referência, sim, à Palestina. É uma piada, tanto a escola preterista quanto a escola pós-milenista. Não tem nenhuma consonância com os ditames da palavra de Deus, e muito menos o famoso milênio realizante. Os críticos lidam com isso de maneira bem simplória. Dizem que Jesus estava parcialmente certo e parcialmente errado em suas predições. Portanto, ele era um falso profeta na concepção dos céticos. Outros dizem que Jesus estava completamente certo em sua predição e que toda a profecia do Novo Testamento, ou seja, o retorno de Jesus, a ressurreição futura, o arrebatamento dos santos se cumpriu no primeiro século. Só na cabeça de quem não conhece a Bíblia que o arrebatamento da igreja cumpriu no primeiro século. É piada, gente. É muita incredulidade. É uma leviandade dizer que Jesus arrebatou sua igreja no primeiro século, com a igreja aqui na terra. A verdadeira igreja ainda permanece na terra, e o elemento que o detém, a manifestação do anticristo, é o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, aliás, do seu Santo Espírito. E a presença da igreja na terra é uma prova contundente de que o elemento que o detém continua detendo a manifestação do Maitreya da nova era, que é o anticristo, que é o mesmo homem do pecado, o filho da perdição. Estou convencido de que o assunto sobre o qual Jesus falava nessa passagem era uma referência a um julgamento de Cristo que viria sobre a nação judaica. Mas eu quero resumir, que eu tenho que sair já daqui a pouquinho. A figueira brotada é uma figura preciosa de Israel restaurado. É o ressurgimento do Estado judeu. Nesse ponto, os sionistas, eu concordo com os sionistas em gênero, número e grau, que Israel de fato voltou a ser nação depois de tantos séculos que foi tomada a sua pátria, em 14 de maio de 1948, através de um voto apenas de Oswaldo Aranha, brasileiro, que decidiu a independência da nação de Israel. Israel tornou-se nação e com isso a figueira brotou. Israel está na terra, a figueira de fato brotou. É sinais que em breves dias, para o meu Senhor eu vou. Há judeus no mundo inteiro indo para Jerusalém. É sinal que em breves dias estaremos lá também. O que um anjo um dia disse ao profeta Daniel há de cumprir-se, pois o Senhor é fiel. Uma bênção que muito alegra sempre os nossos corações é saber que Cristo volta nessa nossa geração. Mas eu quero abrir outro colchete aqui, e daquele garrafal mesmo. Não passará esta geração, quando Jesus disse essa geração, era uma referência à geração dos seus dias, que não passaria sem ver o acontecimento descrito em Mateus 24, que é a destruição de Jerusalém e a dispersão dos judeus. Que assunto gostoso, como eu gosto de escatologia. Eu não entendo porque há casas de oração que preferem deixar na berlinda um indivíduo que conhece essas verdades para que as mesmas não sejam transmitidas em público. Eu me lembro que o irmão desejava pregar no encontro missionário em São Paulo, e quando foi sugerido o nome dele para esse congresso, isso há 39 anos atrás, eu era bem criança na época, eu me lembro que alguém, que é amigo meu, criticou, mas logo esse assunto, esse irmão estava querendo abordar o estudo do plano divino através dos séculos. Nunca esqueço disso. Eu tinha 14 anos ou 17, não sei, eu era bem jovem na época. 39 anos, tem poucos dias não. Eu acho que foi em 82. E, aliás, antes de 82, perdão, 81 deu aquele escândalo de basear nesse versículo aqui, que a geração era Israel na terra, que uma geração é 40 anos, e
de 48 para 88, 7 anos, subtrai 7 da tribulação, 81. Então foi um escândalo terrível tentar marcar a volta de Cristo supostamente com bases na palavra de Deus, sendo que não podemos especular quando Jesus voltará. O ideal é nós estarmos preparados, aguardando o dia bendito, quando então fizer a chamada, pela sua imensa graça eu lá estarei.